Entendi. Então tá. Então vamos à nossa oração, né? Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos na nossa última aula do ano. Foi um ano bastante produtivo, acreditamos, para todos nós. Queremos pensar exclusivamente no nosso desenvolvimento interno, no nosso progresso interior. Tanto pelo auxílio mais frequente, mais contínuo dos amigos espirituais superiores, como também pelos amigos inferiores que, com sentimentos indevidos direcionados a nós, provavelmente por erros de vidas pregressas e também por se posicionarem contra a doutrina espírita e a regeneração do mundo, de qualquer forma nos colocam na linha adequada a que devemos seguir para o nosso próprio progresso. Assim, Jesus, te agradecemos esses auxílios todos recebidos. Nós também desejamos, Mestre, nesse período de férias, permanecermos vinculados à doutrina espírita, porque ela é o farol guia de todos nós. Abençoa-nos a todos, Mestre, porque, em verdade, após essa vida, queremos ter a consciência tranquila, até mesmo para uma passagem adequada para o reino dos céus. Assim, Senhor, abençoa-nos a todos, nós que estamos aqui presentes e também aos ausentes que se encontram com outras atividades familiares agora nesse mês de dezembro. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, gente. Então, a gente está no estudo resumo do capítulo 1 da segunda parte da obra Há 2000 anos, que trata da morte de Flamínio Severo. Então, esse é o tema principal, que nos remete naturalmente como ponto principal a qual foi a espécie de morte que podia ter um romano e os benefícios que surgem naturais de uma morte natural pelo envelhecimento e pelas doenças, né? Então, esse é o ponto principal do livro. Dos benefícios que se pode ter no momento do desencarne de alguém com a prece, porque a prece acelera o desprendimento do espírito, reduz o tempo de perturbação psicológica, que é o que é natural, né? A exceção são os casos em que a consciência, durante todo o episódio do passamento, né? E a prece auxilia, diminuindo o período de perturbação e facilitando também ao espírito despertar no plano espiritual com mais consciência do seu novo estado. Também trata das provas pelas quais Roma vai passar, né? As razões dos seus desvios, porque desde o século de Augusto, o primeiro imperador, com a presença de Jesus na Terra, o plano espiritual, tem por Roma o objetivo de que elas congregue o mundo inteiro numa fraternidade única, num grupo único de amor, de união dos povos. Mas Roma vai fracassando, né? Pelos seus desvios morais, galvanizada a equívocos muito significativos, cometendo graves crimes, graves excessos a partir do segundo imperador Tibério,
e participa também com indiferença da morte de Jesus. Ora, lá na frente, então, o Império Romano vai sofrer as consequências desses desvios, porque chegou uma fase em que a influência espiritual positiva e a misericórdia divina não obteriam mais resultados benéficos para Roma. Somente a dor, tanto para Roma quanto para Jerusalém. Então, se no ano 70 Tito vai invadir Jerusalém, destruir o templo, né, causar dispersão dos judeus, também o Monte Vesúvio vai destruir a cidade de Pompeia, a cidade de Herculano, trazendo para Roma uma queda da qual ela não mais se recuperaria. Então, é disso que trata esse capítulo, né? Então, estamos no ano de 46. A família Lentulus continua em Cafarnaum a completar 15 anos nessa cidade. Como está o contexto mundial com relação ao cristianismo? Como vimos em capítulo anterior, os seguidores de Jesus estão realizando curas, realizando os ensinos, né? Na região da Síria, na região da Palestina. Porém, nesse ano de 46, Paulo vai começar a sua primeira viagem, né? Eles voltam, ele e Barnabé, de Jerusalém, e o que tem sofrido da influência judaica rigorosa a igreja de Jerusalém torna Paulo bastante apreensivo. Ele percebe que, se eles não evangelizarem o mundo, o cristianismo corre grande risco. E ainda assim, Barnabé pergunta a ele se esta ideia de cristianizar o mundo não deveria vir da igreja de Jerusalém. E Paulo lhe diz, olha, as dificuldades de Pedro, as dificuldades de João, de Filipe, são muito significativas. E nós não podemos esperar tudo deles. E eles vêm conversando no retorno de Jerusalém para Antioquia. E Paulo propõe, então, que Barnabé, o chefe da igreja de Antioquia, que eles saiam a divulgar o evangelho pelo mundo, né? E quando eles chegam em Antioquia e relatam esse plano, mostrando as dificuldades da igreja de Jerusalém, não é de todo bem recebida a ideia de Paulo, que era uma ideia de uma influência espiritual positiva, porque se receia que a igreja de Antioquia, digamos assim, acabe perdendo suas forças com a separação de pessoas amadas. Porém, uma voz superior afirma que essa é a tarefa a ser desempenhada. E a voz, então, declina que tem que ir Paulo e Barnabé, né? E Paulo chora, então, de forma convulsa. Ele entra em lágrimas muito profundas, muito sentidas, porque o céu estava demonstrando novamente que acreditava nele, depois dele ter passado mais de 13 anos afastado de qualquer pregação, né? Ele ficou 3 anos no deserto, depois foi para o Monte Tauro, perto da sua cidade natal, e ficou lá por uma década inteira sem nenhuma atividade de pregação. E esse fenômeno de voz direta, chamando para a realização da primeira viagem, né, que ele vai para a ilha de Chipre junto com Barnabé, digamos, então o início da cristianização do mundo. E o mundo como está? É a época do quarto imperador romano. Depois de Otávio, o primeiro imperador, que é o século de Augusto, né? Com a presença do Cristo na Terra, foi o primeiro imperador, uma época de grande paz para Roma, em que o comportamento moral das pessoas era muito mais adequado. Houve desenvolvimento da arte, da filantropia, da intelectualidade. Foi um período de muita paz, de muito trabalho, de muita concórdia. Mas o segundo imperador, que é a época de saída de Roma, da família Lentulus, é Tibério, que dá início, né, a uma estrada de sombras, seguido
com a crucificação de Jesus, que vai trazer o que nós falamos aí, né? Os vaticínios significativos, tanto para Jerusalém quanto para Roma. E se segue do terceiro imperador Calígula, que segue a mesma estrada de Tibério, com massacres, com incêndios, com devastações, com o culto a ele próprio. Ele desenvolve o culto a ele mesmo como sendo uma divindade. Mas eles estão agora, no ano de 46, no período do quarto imperador, que é Cláudio. Um imperador melhor, até mesmo pelas suas dificuldades, né, fisiológicas. Ele é manco, ele é epilético, ele é gago, né? Ele é aclamado imperador pela guarda pretoriana que matou o próprio Calígula. Mas ele faz muitas construções significativas, aquedutos, canais e estradas, tanto na Itália quanto em outras províncias. Vocês já deram uma olhada no Porto de Ostia, como ele fez um porto? Uma obra realmente magnífica, em forma hexagonal, com muitos canais para dentro de Roma, né? Então, essa época do quarto imperador, eles ficaram, a família Lentulus, um tempo muito significativo afastado, né, na Palestina. Porém, na Palestina, Públio ainda consta, apesar desses 15 anos, com um grande prestígio político, né? E ele, digamos assim, está ali já com as esperanças bastante diminuídas de recuperar o seu filho, porque depois de todo esse tempo, ou ele já morreu, ou ele não vai ser reconhecido. Ele deve estar no início da juventude e ele não vai identificá-lo como filho, né? Então, ele está realizando as suas atividades vinculadas ao Senado e muito preocupado, principalmente preocupado com a educação da filha. Continua separado da sua esposa, né? 13 anos de separação da esposa. Apesar dos seus sentimentos, do seu coração desejar o reatar dos laços com a esposa, dele receber uma influência positiva do plano espiritual superior para demonstrar que ela era isenta do que ele presumia do adultério, a espiritualidade inferior em relação ao orgulho, com relação ao orgulho inflexível de Públio Lentulus, é onde, com relação ao orgulho, onde nós muito provavelmente podemos cair, né? A espiritualidade inferior faz ele rever a cena em que ele vê a sua esposa saindo de uma das dependências do palácio de Pôncio Pilatos. E lembra também das calúnias de Fúvia. E, portanto, o orgulho permanece ainda com a vitória, continuando a separação do casal. E Lívia? Lívia, então, numa prova muito significativa, se torna, pelas dificuldades, pelo sofrimento, muito bondosa, muito compassiva, uma posição de absoluta renúncia. Ela não sai de casa, ela não sai da sua casa. Ela se dedica exclusivamente à vida doméstica. E um golpe maior do que a separação com o esposo, de uma presunção de uma falha que ela não cometeu, é que ela ficou completamente afastada da educação da sua filha. Vejam, né? O quanto deve ser dolorido, e era mais dolorido para ela do que a separação do seu esposo, a separação da própria filha. Mas ela faz um único pedido, então, ao esposo e recebe a concessão daquilo que pede, de que ela se dedique à crença cristã. E ela, autorizada, se dedica bastante ao cristianismo. E nesse martírio psicológico dentro de casa, ela aparentemente envelhece até um pouco mais do que ele. Porém, pela fé adquirida, a alma se torna virtuosa, os olhos são mais brilhantes, a alma é mais viva. E ela, ainda com recursos, consegue atender a muita. Lembram que essa questão da caridade, da filantropia, naquela época, muito necessária pelas dificuldades das pessoas que viviam na região,
ela atendia, né, com discrição muitas pessoas carentes com os recursos romanos. E o senador autorizou a isso. Mas vejam, o senador continuou na sua posição de não beneficiar a si mesmo. Lembram da cura da filha dele? A cura se deu através da fé da esposa. E também continua da mesma forma. Esse atendimento às pessoas carentes se dá através da esposa, apesar dele receber algum mérito proporcional a permitir que ela fizesse isso. E o destaque maior também das grandes renúncias femininas é Ana, né? Que Ana, sendo jovem, passado esse período aí de 15 anos acompanhando a família, ela se vincula tanto à sua fé cristã que ela não se casa, né? Ela permanece solteira, vinculada a Lívia, a sua patroa, e ardorosa na fé, se afasta até de todas as possibilidades, todas as pretensões de casamentos dos homens. Lívia, Flávia, a filha, Flávia, tem aí 22 anos. Muito bela, muito semelhante fisicamente à própria mãe, né? Porém, os seus sentimentos e a intelectualidade ela vai buscar do pai, porque a mãe ficou afastada de, digamos assim, de educá-la. Então, ela tem muita facilidade na poesia, que era a exaltação dessa época, né? A literatura, a prosa não era tão desenvolvida, mas a poesia, sim. Então, ela tinha muita facilidade com relação à poesia. Ela vai aprender o latim, ela vai aprender o grego, ela vai aprender os filósofos gregos, mas, de uma maneira geral, digamos, a educação a essa época é uma educação deficiente, principalmente dos romanos, porque eles estão galvanizados aos equívocos morais, seguem um caminho de depravação muito significativo até pela venda dos escravos um tanto barata, e eles caem em diversos desvios de natureza sexual, nos adultérios, né? Mas ela não. Pela postura paterna, a Flávia vai manter as antigas tradições do período de Augusto, pela influência de Jesus. Aquele foi um grande século de paz, de trabalho, de desenvolvimento intelectual, em que os romanos não decaíram moralmente pela presença de Jesus na atmosfera da Terra. E Emmanuel mantém a filha nessa posição. Porém, o coração da filha é como o do pai também, um tanto vaidoso, e se vincula mais a ele do que à mãe, sem conseguir entender a postura compassiva, de bondade, de humildade, de renúncia da própria mãe. E nesse contexto, então, familiar, com destaque aí também a serva Ana, chega um mensageiro de Roma, a mando de Flamínio Severo e da sua esposa. Ele está na iminência da morte, depois de um largo período significativo de doença, e deseja reencontrar o amigo antes de partir. E a carta de Calpurnia, da esposa dele, é preocupada também, além da preocupação com o marido, é com os filhos. Porque pela devassidão romana, os filhos jovens ali, 26, 30 anos ali, numa dissipação do dinheiro, dos recursos financeiros da família, como era o comum da época, sem a mínima moderação, perdidos totalmente em prazeres nefastos de bebida, de sexo, e parece que a juventude atual continua, né? Continua meio vinculado a essa fase romana, né? Que é um dos motivos da queda de Roma. Então, o senador, juntamente com a filha, decidem que devem retornar a Roma.
Vejam, a filha participa das decisões, mas a esposa não. A esposa é comunicada de que eles retornarão para Roma. E ela, né, aceitando as decisões sempre do esposo, numa postura de muita renúncia, fica preocupada, algo com ela própria, porque a crença dela agora é cristã. E como serão os embates diante da sociedade romana? Mas a família vai. Ela pega uma galera na cidade de Cesareia, que está a 120 quilômetros de Jerusalém, realizando uma viagem igual à nossa, com elevada tecnologia das aeronaves, que encurtam distâncias em nome da pressa e do conforto, nem pensar, né? Uma viagem extremamente lenta, com um grupo familiar restrito, porém, com tantos escravos, com tantos soldados, defensores, que mais parece um grupo militar que vai para uma batalha, uma viagem lenta. E levando todas essas pessoas, imaginem o martírio dos escravos a transportar essa família de um senador romano, né? Imagina o imenso martírio dos escravos para remar da cidade de Cesareia até o porto de Ostia, e depois nos canais para chegar em Roma, né? Quando eles chegam a Roma, o senador chama a esposa e a filha e diz o seguinte: olha, eu vou dizer que o Marcos ele está morto, porque eu não quero passar aqui por um mau pai que, tendo a possibilidade de encontrar o filho, sem saber se de fato ele está morto, o abandonou, né? Então, eu vou dizer que ele está morto. E, além disso, tem a impossibilidade de reconhecê-lo. Mas, se nós divulgarmos a ideia de que talvez ele esteja vivo, nós receberemos aqui muitos embusteiros, muitos mentirosos, fingindo ser o Marcos, né? Sensibilizando a família através de uma mentira, né? Então, chegando no porto de Ostia, eu queria ser um espírito e retornar assim a essa época, porque efetivamente era uma construção monumental, era um porto em forma de um hexágono regular, com muitos canais construídos, levando não só da região marítima de Ostia para Roma, como para muitos outros lugares. Devia ser era uma obra faraônica magnífica de ser vista, né? E eles lá procuram os amigos, cadê os amigos? Não estão, mas estão os seus filhos, agora os dois rapazes, né? O Plínio e Agripa. Ora, jovens ainda, chegando perto da Flávia, muito bela, há uma natural admiração instintiva por ela. Puxa, mas ela não é mais essa criança doente que saiu aqui com a hanseníase e se tornou essa jovem bela. E ela também se impressiona por ambos, né? Mas principalmente pelo Plínio, o mais novo, de 26 anos, que era para ela um herói, o herói da imaginação feminina. Naturalmente, esses sentimentos se originam de vidas anteriores. E a afinidade, como nós vimos no livro Ação e Reação, repassa para a vida presente, né? Então, sem dúvida, Plínio e Flávia já se relacionaram na outra vida, daí que surge esse sentimento de atração, essa afinidade significativa entre eles, né? E eles dialogam, então, ali a respeito de como foi a viagem, da doença do pai, e o senador decide que eles devem caminhar, né? Plínio, então, dá o braço para Lívia, o mais novo dá o braço para Lívia, já causando ciúme no mais velho, Agripa, né? Que olha, você já reclama, né? A disputa dos irmãos pela Flávia, né? Mas você já está com muita intimidade, né? Para com Flávia. Aí o outro revida e tal.
o senador se intromete, dizendo, não, vamos, meus filhos, chama eles de filhos, né? E, diz o livro, na comédia da felicidade conjugal, o senador dá o braço para levar a esposa. Há 13 anos separados, mal conversa com ela. Mas na comédia da felicidade conjugal, na vida pública, dá o braço à esposa, né? E eles vão descansar um pouco em Ostia, depois seguirão para Roma, porque a distância de Ostia a Roma é mais ou menos de 33 quilômetros. Né? E durante toda essa viagem, o que a gente tem que perceber de principal é a atitude de Lívia, sempre preocupada com o repouso de Ana, sempre preocupada com o repouso de todos os escravos ali durante o percurso. Ela é romana, mas agora, antes de tudo, ela é cristã, praticante da caridade, né? E então eles chegam à casa deles, né? Olha só, a casa estava fechada há 15 anos, mas agora que eles retornaram, está lindamente ornada, muitos escravos se movimentando em todas as direções, a família com um significativo sentimento, recordando dos lugares mais íntimos. Fazem as refeições e vão para a casa do Flamínio Severus, e aguarda com ansiedade o senador, né? E o Plínio também já lhe dá o sinal do que vai acontecer ali, né? Porque ele recorda, olha, eu conheci o seu tio Sálvio, que trouxe os fantasmas das recordações, né, das calúnias da sua esposa Fúvia. Então, já dá um indício do que viverá dos conflitos aí o senador com relação aos seus familiares. E o irmão aproveita, quando se fala do tio, para devolver aquele mau estado que ficou diante da Flávia, que ele também admirava. E diz que o Plínio, o mais novo, estava se relacionando com a filha de Fúvia e do tio Sálvio. Né? E a Flávia já olhou para ele, o Plínio, né? Como que eles já tivessem uma relação sólida, sendo o primeiro dia que eles se encontram, né? Em função das afinidades do passado. E o Plínio diz, não, eu só tenho amizade com ela, porque efetivamente ele vai querer desenvolver esses sentimentos pela Flávia. O senador tudo acalma, né? Vamos, meus filhos, né? Eu quero abraçar o pai de vocês, e segue, então, um conjunto de liteiras. Tenta imaginar o contexto social. 5, 6 liteiras carregadas por escravos a cruzar Roma, né? Com uma população superior a 1 milhão de habitantes, 6 liteiras passando rápido assim. Em Roma não podia entrar carroças durante o dia, sabiam disso? Porque ia travar aquelas estradas pequeninas. E chegam à casa de Flamínio Severo. Como que ele está? Ele está com uma palidez muito significativa, porém sereno. Sereno. É um lutador abatido, deficiência cardíaca, desequilíbrios fisiológicos muito significativos, mas a alma está tranquila. Mas a família não está, a esposa não está, os filhos não estão vendo a partida dele. Então, o que acontece? Semelhante ao livro Obreiros da Vida Eterna, a família emite fluidos retentivos. E ele passa a fisiologia a se alimentar um pouco dos fluidos dos familiares. Se não são os familiares desejando retê-los, ele estaria ainda mais abatido. Talvez até tivesse já desencarnado. Né? No livro Obreiros da Vida Eterna é o caso de Dimas. E o livro diz, ele estava como um peixe, num emaranhado de fluidos que sustentavam a sua vida, né? Impedindo que ele fizesse a partida. São recebidos por Calpurnia, e aquele encontro muito sentimental, todos a chorar, com saudações intensas, significativas preocupações. Né?
E o senador vai ao encontro do amigo, deixa elas ali conversando. E ele está realmente magríssimo, uma dispneia muito significativa. Agora, esse estado de doença em que ele está, que surpreendeu o próprio senador, é, na verdade, uma expiação dos erros de vidas pregressas, porém que traz muitíssimos benefícios no plano espiritual, porque fica, digamos assim, extinta grande parte da dívida através dessa situação de dor, através desse processo de doença muito, muito grave, como tem no livro Céu e Inferno, né? O amigo de Kardec, o Sanson, ele sofreu tanto por doenças, mas quando Allan Kardec o evoca no dia da morte dele, ele vai dizer o quê? Kardec diz, olha, você sofreu muito, então eu preciso perguntar como é que você está aí do outro lado. Você continua com as doenças? Não. As doenças foram uma beleza para mim. As doenças me limparam significativamente. Aqui eu estou muitíssimo bem. Né? Então, é um ponto principal. O desencarne do Flamínio Severo é o ponto principal desse capítulo, porque a gente pode comparar o desencarne dele com o desencarne, por exemplo, do Sulpício Tarquínios. Lembram do Sulpício Tarquínios? Como que ele faleceu? E lembram do Simeão? Como ele faleceu? Lembram? Ora, então vamos fazer uma determinada comparação aí. Flamínio Severus, morte natural por velhice e doença. Isso traz uma natural extinção das forças vitais e um desprendimento gradual do espírito. Né? A coesão espírito-corpo se torna... Talvez seja bom cortar o microfone aí, gente. Acho que é a Shirley. Ô, Shirley, é o teu que está aberto, Shirley. Aí, mutei. Então, como ele está com essa doença, tem uma extinção natural das forças vitais. Há um desprendimento gradual e, como a doença se prolonga bastante, chega a ser um desprendimento significativo. E o comportamento de Flamínio Severo, o comportamento moral, se ele não é um Simeão, ele se comporta com nobreza, ele se comporta com justiça, ele se comporta com honra, né? Ele tem muitos escravos e a gente vê ao longo do livro que ele está sempre dando a libertação para os seus escravos, né? E ele ainda mais, ele crê na vida futura, ainda que, né, indevidamente a sua crença, mas ele crê na vida futura. E ele tem o pensamento elevado das coisas terrenas. Ele tem uma preocupação com os filhos, com a esposa, mas ali mesmo alivia o coração, principalmente do filho mais novo, que era digamos, o mais problemático, e presume que vai resolver o problema do filho Plínio com o casamento, né, com a Flávia. Mas ele tem os pensamentos acima das coisas terrenas. Então, nele tem um desprendimento do perispírito satisfatório. Ele divisa além da vida corpórea. Né? Ele fala para a esposa que vai esperá-la. Né? Ele não tem a pretensão de ficar retido à vida física. Ele se deixa abandonar ao movimento que empolga a morte. Diz para a esposa, olha, quando não tem remédio, a morte é a melhor coisa. Né? Muito diferente, por exemplo, do Cavalcante, que, sendo católico, praticante do bem, mas que também errou muitas vezes no seu contexto familiar, mas, sendo muito caridoso, vem uma equipe espiritual fazer o desenlace dele. O Cavalcante, no livro Obreiros da Vida Eterna. Mas ele não sabe se ele faz mais bem do que mal. E para os católicos só tem duas moradas, ou é o céu ou é o inferno. Então, Cavalcante não quer passar por essa situação em que é tudo ou nada. Então, o que ele faz? Ele se retém na vida física. Né? Ele não quer morrer, porque ele não quer saber, ele não quer passar por esse momento de decisão. Será que eu vou para o céu ou será que eu vou para o inferno? E não.
O Romano aqui, né? O Severus, ele, vou morrer. Eu estou com a minha consciência tranquila. Levei uma vida reta, levei uma vida digna. E se deixa seguir ao sabor, né? Ao sabor da doença que vai levá-lo à morte. Ele não está sofrendo, tem uma consciência de paz. Diferente também, por exemplo, do caso do Dimas, na mesma obra, Obreiros da Vida Eterna. Dimas ele vai antecipar a morte sem ser o suicida, pela dificuldade muito significativa de vida, pelo trabalho com a mediunidade num prazo de 6 anos, os últimos anos da vida, em que ele se dedicava muito ao sofrimento de pessoas que ainda eram mais sofridas do que ele, sem se alimentar direito, alimentando-se fora de hora, comendo muito pouco, dormindo pouco, ele vai morrer antes da hora. Mas o que ele não ganhou em extensão, ele ganhou em intensidade. Então, mas ele vai morrer antes da hora. Então, o que acontece? Quando a equipe espiritual chega para fazer o desenlace dele, começando pela região do ventre, depois a região do coração, depois o cérebro, o corpo reage, não querendo que a alma se separe. Ora, o caso de Flamínio Severus, não. Por que não? Pelo envelhecimento e pela doença, né? Então, estão vendo aí que, mesmo nessa época, uma pessoa de uma boa conduta moral, ele pode morrer muito bem, né? Ele pode morrer sem sofrimento, com uma certa lucidez, sem temer a passagem, faz uma transição calma. Agora a gente está comparando, né? Vamos lá para o Suplício Tarquinius. Jovem, vai morrer violentamente, a cruz caiu na cabeça dele, lembram? Ora, então, não houve para ele, que levava uma vida moral desregrada, qualquer desagregação do perispírito para o corpo físico. Não houve nenhuma desagregação, nem parcial antecipada. Ele está no momento em que a vida orgânica é exuberante. Ora, então, para ele, o Sulpício Tarquinius, o desprendimento do corpo físico vai começar depois dele ter morrido. E ainda, não vai ser um desprendimento rápido, vai ser um desprendimento lento, pelo seu baixo nível. João, nós não estamos te ouvindo. Ué, saiu. Ah, E aí, voltei? O voltou. sofrimento dele, alguém me ligou aqui. O sofrimento dele é, então, significativo. Agora, muito significativo, e ele ainda vai ficar vinculado a espíritos tenebrosos, falange de espíritos inferiores. E agora o Simeão, né? A gente está fazendo a comparação das mortes. Simeão, espírito completamente desmaterializado, consciência pura durante a passagem. Quer dizer, ele tem plena ciência do que está passando ali, psicologicamente acordado durante a morte. Ora, um despertar suave, recebido até por Jesus, sem sofrimento nenhum, apesar da maceração significativa do corpo. Ele já reprimiu em si todas as más tendências. Caiu de Gente, novo, né, Simone? Travou. Tá só a imagem dele, mas não tá. Deve ter caído. Vamos ver se ele consegue voltar. A internet, né, gente, que dá aquelas osciladas, né? Verdade. Ainda que parou de dar aquelas tempestades, né? Porque aquele dia da tempestade lá, eu não lembro se vocês estavam na aula, que eu estava assim, você estava, né, Ali? E eu não sei, acho que a Marli estava também, né? Não, E a Cida. E fechou tudo a internet. E aquela tempestade lá, né? E aí, eu não tive noção da tempestade, gente, porque eu estava na aula, né? Eu que estava falando na aula, não tive noção do que estava acontecendo, né?
Aquele dia foi fogo, foi feio. Tanto que nem voltou a internet, né? Acabou a energia na casa de todo mundo. Aqui Meu Deus do céu. 4 horas sem energia. Foi, Só né? Começou, só voltou bem mais tarde. Pronto. Ah, tá. Pode continuar. Tá. Então, vamos lá. Vamos continuar. Flamínio, ele... Onde que eu estou aqui? Vocês estão me vendo aí, gente, ou não? Não, aparece aí para gente. Ah, Agora. tá. Agora. Ai. Então, Flamínio, ele está nesse processo de doença, mas ele crê na salvação pelos deuses. E, num determinado momento do diálogo, por uma influência espiritual positiva, ele lembra daquele sonho de angústia, de dor, de Públio Lentulus, né? Relativo aos seus erros como Sura, há mais ou menos 60 anos atrás, né? O sonho que o levou à Palestina. E Públio Lentulus, lembrando desse sonho, pela fala de Flamínio, ele lembra também do segundo sonho, semelhante a esse, né? Em que ele, por não ter aceito Jesus, não seguir o caminho com Jesus, recebe a informação de que sua vida terá dificuldades muito significativas, que o caminho será de espinhos, sem amor para amortecer as amarguras, né? E lembrando de Jesus também estremece o coração, mas não quis demonstrar ao amigo, né? E querendo auxiliar o amigo naquele processo muito grave de doença, diz que tudo é uma fantasia. Ele diz, aí Flamínio Severo, não. Olha, meu corpo está mal, mas a minha alma está boa. E a enfermidade, ela tem os seus benefícios. Há meses eu estou aqui. Eu tenho pedido a proteção de Temis, a deusa da justiça, a deusa dos oprimidos, né? Que dá bons conselhos. Ora, e vem uma equipe espiritual positiva, superior, e mostra que ele também esteve envolvido na revolta de Catilina, que ele também participou de decisões nefastas, que levou muita gente à morte, estava também ao lado de Públio Lentulus Suras nas práticas da iniquidade. Ele se sentiu muito atormentado quando recordou as determinações de Sura para cegar as pessoas. Ele não concordou, né, naquela vida anterior com essas atitudes de cegar os outros, né? Muitos adversários políticos, mas ele assistiu algumas vezes, pessoalmente, os flagelos, os gemidos dolorosos das pessoas que estavam ali. E o Públio Lentulus, ouvindo tudo aquilo, ele participa das narrativas muito emocionado, com a alma completamente dominada, mas sempre desejoso de persuadir o amigo, que não queria que ele piorasse. Aí, não, Públio, esses quadros já não me apavoram. Eu tenho certeza que eu partirei, né? Mas tu ficarás. Então, primeiro ponto, aceita a religião dos egípcios e dos gregos. E olha bem a conduta reta que tu vai levar. Porque, efetivamente, nós estamos reencarnados em corpos diferentes, né? Mas vivemos. Se eu tive um passado tenebroso, isso me pesou, mas agora eu tenho a consciência tranquila da vida atual, da vida reta que eu levei. E fala de assuntos mais materialistas. Olha, os documentos dos negócios teus estão no escritório, né? E aí, nesse momento, todos entram, ele tem uma palavra animada para Flávia, para Lívia, para os filhos, mas eles ficam rápidos para deixar o senador e o amigo falando por mais tempo. E o senador fala, então, que tem preocupação com os filhos, porque a época atual de Roma é uma época de depravação do lar, é uma depravação da família. E, realmente, no livro A Caminho da Luz, vai dizer que Roma está galvanizada nos desvios morais, que é impossível um auxílio pela misericórdia divina. Só a dor pode levar Roma
a melhoria aos espíritos romanos, que éramos nós, né? Há uma melhoria. E aconteceu o que aconteceu com Roma, né? Através do Monte Vesúvio. Agripa dá menos trabalho. Ele já está vinculado, inicialmente, mas já está vinculado ao trabalho público. Agora, Plínio, o mais novo, muito desregrado, completamente seduzido pelas ideias de amigos pérfidos, com espírito de muita aventura. E há pouco tempo atrás, ambos deram muitos dissabores, esbanjando a riqueza da família. E ele está preocupado também com como que vai ficar a esposa nessa situação com os filhos, né? E quando ele vê Flávia, moça, ele renova o projeto da Era, aquela época em que os pais decidiam a respeito dos casamentos do filho, né? Dos filhos. E entrando todo mundo, ele vai falar com a esposa, né? Naquele momento em que ele fala com a esposa que vai esperá-la na bem-aventurança futura. Então, vejam que ele acredita na vida futura, da forma dele, mas ele acredita, né? E o filho Agripa lembra a respeito de quem? De Saul. Lembram de Saul? O mensageiro vem da cidade de Marsella falar a respeito de Saul, que está com uma fortuna sólida, era um escravo, que foi liberto, e Públio Lentulus busca recordar quem é esse Saul. Aí lembra, foi alguém que ele castigou, foi alguém que ele condenou as galeras, mas não era o mesmo Saul, não podia ser o mesmo Saul, porque esse Saul ele conseguiu fugir e se dirigiu para a casa do pai, não se tornou um escravo de Roma, mas sim, já fica ciente das dificuldades que há de virar do relacionamento com Saul, né? E vão ser os capítulos futuros do livro, porque, de fato, é o mesmo Saul. E Públio Lentulus, que chegou, então, desejoso de falar das dificuldades do seu casamento, do desaparecimento do Marcos, do encontro com Jesus, não fala nada. Pela situação precária do amigo, a posição dele é agora de auxiliar o amigo com palavras mais doces, sem lhe trazer os próprios problemas, né? E ele vai embora, se despedem com muito sentimentalismo, troca de carinhos significativos, esperando que no dia seguinte ele possa melhorar o Flamínio para ele falar das suas dores internas. Casamento, enquanto Jesus, desaparecimento do filho. Mas não é o que acontece, né? Houve uma piora significativa de Flamínio e todos retornam. Todos retornam, né? A Agripa já chama a mãe, o pai está agonizando, não consegue mais nem respirar. Aí, num determinado momento, deu um arfar significativo do peito, por uma influência espiritual positiva, uma influência espiritual superior, o cérebro se iluminou, respirou profundamente, os olhos ficaram mais vivos. Aí ele diz à esposa que vai esperá-la na eternidade. Ela chora, não tem palavras para consolar o esposo, não crê como Lívia, né? Na continuidade ali da vida futura, não tem palavras de consolo, né? Mas ele, olha o estado dele, ele diz para ela, olha, não chora não, vamos aproveitar esses últimos momentos. Olha a posição dele de fé, né? Porque a morte é uma solução quando já não há mais remédio. Então, ele tem um desencarne sereno, um desencarne tranquilo. E preocupado com o filho menor, pergunta, você vai casar com a Aurélia? Não, Aurélia não. E já olha para Flávia, né? E então, Flamínio junta as mãos dos dois e vai ainda mais tranquilo, porque percebe que o seu filho mais novo, que era o mais problemático, vai se casar com a Flávia, a filha do senador, que é o seu mais profundo amigo. Também deseja felicidade para o outro filho que já está numa situação melhor. Se despediu? Se despediu. A espiritualidade superior permitiu a despedida?
permitiu. Soluços violentos. Parou de falar. A esposa cai de joelhos. Lívia também está ajoelhada, né? Com a sua vidência, está vendo os espíritos superiores, está vendo os espíritos inferiores. Nem pensar, eles não sabem nem o que é o evangelho no lar. Então, tem provavelmente espíritos desencarnados desde aquela época em que ele agiu com Sura na revolta de Catilina, sem dúvida. E talvez alguns desses vão para um prazo milenar, tentando influenciar negativamente diversas reencarnações de Flamínio Severos, né, de Públio Lentulus. Quando é que a gente, e se é para eles, é para a nossa vida. Então, às vezes, os equívocos cometidos por nós há milênios atrás, ainda há espíritos vinculados a esses equívocos que nós praticamos há muito tempo. E qual é a solução para nós não lhes recebermos a influência negativa, os sentimentos de ódio? É o perdão. Então, o que às vezes pessoas na vida atual nos fazem, muitas vezes familiares nos fazem, e que nós temos, então, a oportunidade de perdoar, se perdoarmos, seremos perdoados. Deu para entender a coisa? Então, se alguém hoje me fere, e naturalmente essa ofensa, ela tem similitude com aquelas que eu pratiquei há milênios atrás. E, às vezes, por vários séculos, com centenas de espíritos que continuam desencarnados, tentando me influenciar negativamente por erros tão pregressos, tão antigos. Mas se eu perdoo hoje, eu serei perdoado. Quer dizer, o meu espírito adquiriu uma quintessência tal que quando eu desencarnar ou quando eu dormir, eu não recebo as lamentações daquele que deseja o meu perdão, porque eu já perdoei. Eu tenho um sentimento de amor até. Então, também, sublimando o perispírito, não recebo os ódios. Por perdoar, também serei perdoado. Ora, então, tem espíritos inferiores aqui que são provavelmente dessa recente época, ainda entre essas duas reencarnações de Flamínio Severo, na época de Catilina e nessa época de agora. Então, a Flávia vê os espíritos superiores, porque ele também levou uma vida reta, levou uma vida digna, e vê os inferiores. E ora Jesus. Bom, a oração, quando feita no momento da prece, ela alivia e reduz o período de perturbação. Ela facilita na desagregação rápida do perispírito com o corpo físico. Ela combate o entorpecimento do espírito e ele pode se reconhecer mais facilmente no plano espiritual. E orando, quem ela vê? Simeão. Uma luminosidade azul, resplandecente. E todos os espíritos inferiores, então, se ajoelham. Só ele fica de pé, numa postura imponente. Coloca a mão na cabeça de Flamínio Severo, porque provavelmente é o último laço que ele precisa desfazer, né? O resto, os laços da parte ventral, da parte dos sentimentos, pelo desregrado coração, prazo de doença muito significativo, já estão bastante rotos. Então, ele põe a mão na cabeça e faz a oração dominical. E ele, então, dá o último suspiro. E o semblante é muito distinto do Suplício Tarquínios. Ele parecia estar observando falange de monstros? Não. Ora, recebendo o auxílio de Simeão, o semblante dele é de uma infinita serenidade, né? E provavelmente seguiu para uma boa colônia espiritual, assim como boa parte daqueles inferiores que ali estavam. O atendimento é para todos, principalmente se há arrependimento, se há sintonia. E com a morte dele, somente Lívia continua serena. Os demais
sem a fé que Lívia é carregada, estão com uma dolorosa angústia, vinculados, portanto, também a em espíritos inferiores. Publius Lentulus chora porque perdeu um amigo, né? Para ele, para os segredos impenetráveis da morte. O palácio da casa é aberto e se ora aos manes, quer dizer, se ora aos antepassados, aos entes queridos, né? Aos antepassados dele se ora. Provavelmente o corpo dele foi levado até o fórum, como ele era senador, foi feito o discurso, se usava aquelas máscaras de cerâmica, das máscaras dos manes mesmo, dos antepassados, né? Então, esse é, gente, o capítulo que nós devemos estudar. É interessante falar desses manes, porque a palavra mania, que de alguma forma significa loucura, se dá justamente a que se acreditavam os romanos, né? Olha, você vai ficar com uma mania, quer dizer, você vai ficar meio louco por você não estar orando aos manes, por você não estar orando aos seus antepassados, né? E provavelmente os cristãos deviam ouvir muito isso. E você está parando de, digamos, fazer as orações pelos teus antepassados, pelos manes, você vai ficar com uma mania, você vai ficar enlouquecido por falta de orar aos manes. É um pouco aí de cultura relativa a esse assunto. Beleza, gente? Maravilha? Legal, João, muito bom. Esse do mania aí a gente não sabia, eu pelo menos não sabia, não. Chama atenção, né?